estamos reunidos em seu nome, que possamos, Senhor, absorver a mensagem desta noite e para que possamos assimilá-la e fazer um bom uso de todo o conhecimento que vamos ter hoje à noite. Nós pedimos a sua bênção para todos aqui presentes, para os nossos familiares, aos espíritos protetores da casa, que possam nos amparar hoje e sempre. Que assim seja. Hoje o orador é o nosso colega do movimento espírita já há muito tempo, do centro espírita. O Clarim, eu ia falar antes da pobreza, que quando eu conheci lá atrás era outro nome, muito tempo. Nosso companheiro José Luiz vai falar do tema tempo, espaço infinito e perdão. Ok? José Luiz, o microfone é todo seu. Seja bem-vindo. Feliz de ver muitos rostos familiares, rostos amigos, rostos amigos, companheiros de lutas de muitos anos. No final, estamos nesse movimento espírita há meio século já, né? Certo, né, cara? Cada até mais, né? Muito bem. Trouxe para vocês um tema relativamente desafiador, porque ele provoca a reflexão. A reflexão sobre, afinal, por quanto tempo ainda vamos patinar, vamos derrapar nas ilusões, patinar na matéria, sendo que somos espíritos. Então, procurar demonstrar nessa noite que a contribuição do tempo e do espaço também deve ser levada com respeito, porque nós, seres em evolução, temos todo o tempo do mundo, mas não queremos a punição do tempo, a punição de ver o tempo passar devagar, a punição de sentir as coisas se repetindo sempre, encarnações após encarnações, nessa angústia, nesse sofrimento constante, quando que a decisão é apenas nossa, é do indivíduo, sempre. É do indivíduo decidir se ele quer avançar mais rápido ou se ele quer patinar naquela agitação paralisante que é o que decorre do patinar na vida, do perder-se nas coisas do mundo, perder-se nas coisas da matéria, esquecer-se da essência de que somos espíritos. Então, nesse sentido, eu entendi que nós deveríamos rever alguns conceitos da doutrina espírita que fundamenta todo o raciocínio reencarnatório, e nisso o perdão e a misericórdia de Deus manifesta em nos dar sempre uma nova oportunidade. Então, para revermos os conceitos, é preciso iniciar
pelo começo, não tem outra forma de fazer, infelizmente. Isso no sentido de nivelarmos um pouco o entendimento. Então nós temos como princípio, como início, os 3 elementos do universo, a famosa tríade. No caso da doutrina espírita, a tríade é Deus, fluido cósmico universal e princípio inteligente. Essa tríade acompanha outras religiões, não vamos ignorar esse fato. Deus, Pai, né? Filho e Espírito Santo. Nesse sentido, fica muito difícil entender. Mas a tríade Deus, princípio inteligente, fluido cósmico universal, não deixa dúvida sobre do que estamos falando. Deus cria então 2 elementos. O elemento que é a matéria-prima de toda a construção material do universo, tudo que é matéria do universo vem do fluido cósmico universal, adensado de uma forma ou de outra, gerando a infinitude de materiais que nós encontramos, inclusive no nosso corpo. Princípio inteligente. A melhor forma de definir aquilo que não é matéria e anima a matéria é princípio inteligente. Toda a criação de Deus que se manifesta com alguma forma de vida inteligente é princípio inteligente em evolução. Então, tudo evolui também o princípio inteligente. Em seguida vem o fato de que o nosso mundo evolui, e todo o mundo evolui, todo o universo evolui. Então nasce a escala evolutiva dos mundos, e aí vamos encontrar mundos primitivos, em que o planeta Terra já foi mundo primitivo. Vamos encontrar mundos de expiação e prova, é o planeta Terra atual, é onde nós habitamos hoje, nós, habitantes de um mundo de expiações e provas. Depois temos os mundos de regeneração, mundos ditosos ou mundos felizes, e por final os mundos celestes ou mundos divinos. Essas são as escalas dos mundos. Nós também temos o episódio do Espírito nosso, quando somos criados. Tudo está no livro dos Espíritos, nada de novo, mas quando somos criados, Deus, em sua justiça infinita, estabeleceu que todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Essas pessoas se ofendem e falam: fulano é ignorante, eu não sou ignorante. Então é o seguinte: Deus nos criou simples e ignorantes, simples no sentido de que pensamos de forma simples, nosso raciocínio é tudo muito simples naquela etapa. Ignorantes é ausência de conhecimento. Qual conhecimento? O conhecimento que decorre do raciocínio, porque espíritos recém-criados habitam mundos primitivos, evoluem e vêm morar em mundos de expiações e provas. Nós, espíritos, são criados com a matéria-prima da herança de todos os reinos que nos precedem: reino mineral, reino vegetal, reino animal. Toda aquela matéria-prima, todo aquele princípio inteligente que habitou todos esses reinos é matéria-prima para a fabricação do espírito, a criação do espírito. Então, tenhamos mais respeito pela natureza, nas suas formas mais sutis, no reino vegetal e no reino animal. Por quê? Porque outros que virão depois de nós serão formados a partir dessa matéria-prima. Como haveríamos de corromper os animais
corromper a natureza vegetal. É uma responsabilidade. Só que esse mundo científico vai despertar para essa responsabilidade séculos adiante. Mas nós que já estamos aqui, já podemos abraçar essa responsabilidade de respeito aos reinos que nos precedem. Enfim, agora somos espíritos recém-criados, simples, ignorantes, habitantes de mundos primitivos. O que temos? Temos em nós a herança de todos os instintos acumulados, que é a chamada inteligência instintiva. Muito importante. Essa inteligência instintiva vai nos acompanhar para sempre, pela eternidade. E assim, espíritos vivendo em mundos primitivos, essa inteligência instintiva nos será muito útil e muito necessária, porque precisamos de nos defendermos dos perigos, e quando nos defendemos dos perigos, nossa inteligência se desenvolve. Aí vem o raciocínio, aí começamos a raciocinar e estamos sobrevivendo. Não quer dizer que acertaremos todas. Pode ser que o desencarne se dê muito rápido, só na primeira caçada já morre, mas reencarna, e vai reencarnando, e vai reencarnando, e vai ficando cada vez melhor, cada vez melhor, até que desperta para sentimentos. Então já não é mais um espírito primitivo, espírito recém-criado. É um espírito que já se qualifica para viver em mundos de expiações e provas. Deus coloca em nós a consciência na criação, e Ele coloca em nós uma liberdade que, até onde nós temos conhecimento, apenas nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Isso é importante, isso é fundamental, porque estabelece que nós assumimos responsabilidade sobre os nossos atos. Muito bom. Quem não gostaria de ser responsável pelos seus próprios atos? Todos nós. Por quê? Porque se acertarmos, ficamos com o mérito. Se errarmos, vamos repetir a lição. O que é errar e acertar? O errar e acertar é tudo que nós fazemos que fere as leis de Deus. Mas onde estão essas leis de Deus que eu não li em lugar nenhum? Não precisa, está escrito na sua consciência. Mas eu não sinto isso que você está falando, não tem importância. Sua consciência desperta, lenta e gradualmente, e na velocidade em que nós, criaturas, sentimos vontade de nos aproximarmos do Criador. Então essa vontade de se aproximar do Criador acelera o despertamento da consciência, acelera o desabrochar da consciência. Aí ela fala. Muitas vezes ela fala e nós não queremos ouvir. Aí, se ela está falando, e ela está latejando por algo que fizemos, em vez de encararmos os nossos erros logo de frente, preferimos fugir. Vamos tirar uma férias prolongada, vamos passar o tempo todo encharcado no álcool, vamos mergulharmos em vícios e pensamentos, qualquer coisa que não faça essa consciência falar. Cala a boca, não me perturbe, eu quero paz. Como você? Você não merece paz. Nós somos seres em evolução. Essa paz é relativa, ela é feita de momentos, e esses momentos em que nós nos esforçamos para nos alinharmos às leis de Deus, e nesse momento nós sentimos bem. Esse é o momento de paz, mas nem sempre é paz.
faz, mas quando ela fala, é melhor ouvir. Então nós somos dotados de liberdade de escolha e dotados de consciência. Assumimos responsabilidade pelos nossos próprios atos, e essa consciência desabrocha lenta e gradualmente. E o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, é proporcional à nossa evolução moral. Então é tudo muito proporcional, tudo muito relativo e tudo muito justo. Justo. Aí nós temos que reconhecer que, como espíritos, nós deveríamos pertencer a alguma classificação. Aí eu já disse que já somos e já fomos espíritos primitivos. E agora? Agora, conforme a classificação Livro dos Espíritos, agora nós, os habitantes do planeta Terra, somos espíritos imperfeitos. Imperfeitos. Dos espíritos imperfeitos, nós temos a classificação dos espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros e espíritos batedores. Eu não vou entrar em detalhes, porque cada um de nós nos encontraremos localizados em alguma dessas classificações. Um pouco mais, um pouco menos, ou seja, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, somos nós. Algum problema nisso? Somos nós. É mais fácil aceitar. Mas também existem os espíritos bons, os bons espíritos, e os espíritos puros. Ou seja, existe uma caminhada para nós, existe uma escala, existe uma escada, degraus que haveremos de subir, e subiremos. E como que sobe? Entra então o raciocínio do mecanismo do progresso. Como nós progredimos? Bem, é preciso que ocorra algum tipo de mudança. Nós precisamos da mudança. E a mudança nos leva em busca de outras coisas. Então nós deixamos para trás algo e abraçamos algo. Não estou analisando o quê? Apenas isto é normal. E toda vez que nós deixamos para trás alguma coisa e abraçamos essa outra coisa, nós estamos provocando uma mudança. E o progresso se dá por conta dessa mudança, por conta dessas escolhas. E alguém vai dizer, qualquer escolha? E eu vou dizer, qualquer escolha. Mesmo aquelas erradas? Sim. Sim. Então o progresso se dá errando ou acertando? Sim. E para aquele que erra, não tem problema. Ele vai espiar, ele vai retificar, ele vai acertar, vai fazer de novo, vai repetir a lição. Não tem problema. Ah, mas isso parece cansativo. Bom, quem é que quer repetir de ano aqui? Eu já repeti de ano uma vez. Tinha uma professora de matemática, me deixou por meio ponto. Ela não gostava de mim, tá? Mas não tem problema. Depois voltei lá, um ano a mais, junto com ela, e nós se entendemos. Deu tudo certo. Foi bom. Mas eu não gostei nem um pouco de ficar um ano para trás. Mas fiquei. Era meio bobão ainda, um molequinho de 12, 13 anos. Não gostei nem um pouco de repetir, mas a gente faz isso o tempo todo. O espírito reencarnante, nós, repete. A tendência natural de todo espírito reencarnante é repetir a experiência anterior. Por quê? Porque é zona de conforto. Você já sabe o que é. Mais ou menos bom, mais ou menos ruim, mas com isso eu estou acostumado. Vai e repete. Então o esforço para sair
desse modelo e partir para um outro modelo, ele tem que ser um esforço consciente. Então, quando a gente vem no Centro Espírita, quando a gente estuda os livros do Kardec, nós estamos ampliando o nosso raciocínio e nos preparando definitivamente para uma tomada de decisão firme de mudança. Só que dessa vez, para melhor. E o que significa mudar para melhor? Deixar para trás todas aquelas bobagens, todas aquelas ilusões, tudo aquilo que te faz infeliz, tudo aquilo que te ilude, tudo aquilo que parece ser bom, mas depois não é. Isso parece que estamos ficando cada vez mais sozinhos, cada vez mais relegado a um canto, porque a minha vida era muito mais interessante, agora está menos interessante. Não está menos interessante porque você vivia rodeado de pessoas que viviam na ilusão e queriam que você se iludia também. E agora? Agora você está escolhendo sozinho o caminho que você quer percorrer, e essa escolha se dá através do raciocínio, um atributo do Espírito, uma bênção que vem de milhares de anos de luta para aprender a raciocinar. E agora nós estamos aqui lendo Kardec, estudando Kardec, raciocinando Kardec, a libertação verdadeira. Então, teremos momentos infelizes, momentos de solidão, se queremos construir uma estrada nova, através da qual haveremos de percorrer e buscar a nossa libertação. A libertação da ignorância, a libertação da ilusão. Então, isso, como espíritos em evolução, chegamos a um quadro com o qual damos o nome de egoísmo. O egoísmo existe, pessoal? Sim ou não? Somos egoístas ou não? Não, eu vou no centro, eu não sou mais egoísta. Bobagem, bobagem. Latente em nós vive um ser que luta dentro de nós o tempo todo. Aquele que quer buscar a perfeição, que quer buscar e busca a evolução, e aquele que está preso, ainda preso, às amarras do passado, as amarras de quando nós, espíritos recém-criados, primitivos, carregamos os instintos do animal, e esses instintos nos foram tão úteis, porque através desses instintos nós não morremos de fome, nós protegemos a nossa prole, nós defendemos a nossa caça, e nós nos tornamos egoístas. Já éramos. Então, submetendo o raciocínio do egoísmo ao raciocínio da evolução, vamos concluir que não podemos ter vergonha de ser egoístas. Não podemos ter vergonha. Nós temos que reconhecer que isso vive em nós, mas não precisa viver assim para todo sempre, até porque não irá viver assim para todo sempre. Nós vamos deixando para trás o nosso egoísmo, e no lugar do egoísmo entra o altruísmo, porque a expressão do altruísmo é o amor. Ok? Então é isso que nos faz egoísta. Então não é vergonha, mas é um fato. É um fato. Todos somos, um pouco mais, um pouco menos, mas somos. E as imperfeições? As imperfeições, aquilo que nós damos o nome de imperfeições, não existia essa relatividade de imperfeições até que algo mais perfeito surgiu diante de nós, um modelo chamado Jesus trouxe para nós um modelo do qual nós não estávamos acostumados. Então,
carregávamos por milênios e milênios, e que em algumas sociedades eram até consideradas virtudes: o homem forte que matava o homem fraco, o homem forte que lutava com o homem forte que lutava com outro homem forte, e um deles saía vitorioso, o outro saía morto. Isso era considerado virtudes. Aí Jesus veio e trouxe a palavra do amor e estremeceu. E aí nós começamos a medir a nossa evolução face à proposta de Jesus. E qualquer coisa fora da proposta dele é imperfeição. Então aquilo que nós chamamos de imperfeição é uma luta dentro de nós pela busca de valores que nós ainda não dominamos, mas haveremos de dominar. Os valores. E as ofensas? Elas existem? Nós ferimos pessoas, somos feridos por pessoas. E eu te pergunto, por que nós somos assim tão delicados? Sentimos tanto a palavra do outro, o outro pode nos ferir de forma a estragar a nossa saúde. Por que isso acontece? Por causa do egoísmo. Quanto mais egoísta, mais orgulhoso. Quanto mais orgulhoso, mais espinhoso, mais suscetível a sentir-se ofendido por qualquer coisinha. Talvez alguém aqui se sinta ofendido pelas palavras que eu estou dirigindo. Peço desculpa antecipadamente. Mas as ofensas existem. Então, elas só existem porque nós nos sentimos ofendidos. E quando alguém se sente ofendido, ele quer que o outro peça perdão. E isso não está errado. Inclusive faz parte do que nós chamamos de civilidade. Mas quanto mais nós permitimos que a ofensa nos venha ferir, que a questão está nisso. Sempre haverá alguém que vai lhe ofender, haverá alguém que vai lhe dirigir a palavra errada, que vai encontrar aquele botãozinho que fica no cantinho de cá, assim, bem aqui, ele vai coloca o dedo ali, e aquele botão é vermelho, não pode pôr o dedo ali. Se pôr o dedo ali, você explode. Sempre vai aparecer isso, sempre vai ter. A questão é o quanto nós vamos permitir que isso, e por quanto tempo ainda vamos permitir que isso aconteça. Porque toda relação de ofensa, de trocas de ofensa, atrasa o nosso progresso. Se isso não é problema, segue. Mas mesmo a palavra que agride, ela também pode ser melhor interpretada, melhor raciocinada, porque recordando Chico Xavier, o nosso algoz, o nosso inimigo é o nosso professor. Lembra? É o nosso professor. Se estamos buscando um professor para nos ensinar a viver, vamos prestar atenção naquilo que o nosso algoz, que o nosso inimigo, aquele que extrai o prazer cutucando o alfinete em nós, ele é aquilo, ele não vai deixar de ser aquilo, ele vai continuar cutucando o alfinete em nós, vai machucar. A questão é, eu olho para ele como alguém que fere ou alguém que está me ensinando? É uma escolha, mas é consciente, tem que ser consciente. Então agora eu quero apresentar para vocês um prefixo da língua latina, per, P-E-R. Através desse prefixo
nasce a palavra perdão, e nasce muitas outras palavras, que começa com per. Então o prefixo per, na etimologia da palavra, ela significa muito, ou acima de um limite. É o máximo, é o limite máximo, é o muito, é o per. Então, nós vamos encontrar palavras como está feito e está perfeito. Então, se você fez alguma coisa, para ficar perfeito, você faz aquilo no máximo do que você é capaz de fazer. Aquele teu máximo é o perfeito. Feito, perfeito. Seguir, vou perseguir. Quer dizer, seguir de uma forma que você não descansa, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, nem sábado, nem domingo. Você está perseguindo. Você está seguindo aquilo no máximo. Vamos fazer ou perfazer. Essa palavra aparece em muitos lugares. Quando entramos no ramo da química, então nós vamos encontrar palavras como permanganato, perclorato de qualquer coisa. E esse per quer dizer o seguinte, que essa formulação química para esse elemento, no caso cloro, clorato, cloreto, clorito, esse elemento cloro, eles têm na sua molécula a maior quantidade de dióxido, a maior quantidade de oxigênio que é possível colocar naquela molécula. Então ela está no limite máximo de átomos de oxigênio que possam ser colocados dentro daquela molécula de cloro. Então, perclorato. O per aparece de novo. Agora vamos ao raciocínio da palavra etimologia, no caso, da palavra perdão. Nós sabemos que o amor é o oposto do egoísmo, completamente oposto. O egoísta toma para si. Aquele que ama dá de si. Quando nós damos no limite da nossa capacidade, nós estamos no nível perdoar. Aí vamos raciocinar o perdão sobre uma ótica. Vamos seguir com o raciocínio do perdão. Deus castiga? Deus perdoa? É uma pergunta. Ele castiga? Deus perdoa? Vocês são espíritas. Esse é um raciocínio espírita. Ele castiga? Não. Se você vai em outras religiões, você fala, Deus castiga. Você vai em outras religiões e fala, Deus perdoa. Vem cá, Deus, eu sou o representante de Deus aqui na terra, vou te perdoar. Ai, que beleza. Muita mentira, né? Deus não castiga, Deus não perdoa. Por quê? Porque não tem como uma criatura, que somos nós, vir a ofender Deus. Então, não tendo sido ofendido, não há o que perdoar. E também não castiga. Mas as leis de Deus, que já estão contidas em nós, que se manifestam em nossa consciência, essas sim, essas não deixam passar nada em branco, porque sim, nós ferimos as leis de Deus, ferindo a outra criatura. Então há necessidade de reparação, claro que sim. E o castigo? Não há castigo, apenas repetir a lição, consertar o que estragou. O que é
castigo maior que esse? Tem que voltar atrás e fazer tudo de novo? E a gente faz. Aí vem aquela melancolia reencarnatória, o pessoal, que melancolia. É o ego, meu amigo. Que o ego está te engolindo e você está se deixando levar. Agora vai ficar depressivo, vai ficar isso, vai ficar. Mas o fato é esse: a gente erra muito e tem que consertar muito. E não escapa, não tem jeito. Mas Deus não castiga e nem tampouco perdoa, porque não há. No entanto, nós temos que fazer a reparação de tudo. Cada imperfeição nossa gera uma consequência. Sempre gera uma consequência. Aí você fala, mas então vamos evitar. Meu amigo, não tem o que evitar. Nós temos que viver com as nossas imperfeições, desenvolver toda a nossa capacidade de romper com as nossas imperfeições e passar para um outro nível, com a nossa própria força, com o nosso próprio mérito, com o nosso próprio esforço. Aí ficamos aí subimos desse degrau para esse e nunca mais descemos para esse. Por isso que no Espiritismo nós dizemos, o Espírito jamais regride. Está correto, porque quando ele avança para valer, nunca mais ele volta naquela posição, jamais. Então está certo, vamos nos esforçar, não tem outro jeito. Então, o que se resume o perdão? Na maior lição que Jesus, entre as maiores lições que Jesus deixou para nós, está o perdão. Lembra? Antes de Jesus, era olho por olho, dente por dente. E ele ainda tem aí, pelo menos 2 bilhões de habitantes na Terra, que vivem, acreditam e vivem por isso, olho por olho, dente por dente. Olha, não é pouca gente, hein? 2 bilhões. Nós não, nós vivemos nessa parte do mundo, que é o Ocidente, em que nós temos escolhas para fazer. Tanto é que já fizemos as escolhas, estamos aqui, né? Então para nós isso aí já é coisa do passado, vamos para frente. Mas foi Jesus que trouxe para nós o conceito mais amplo do perdão como a expressão do amor. Esse amor que liberta do ego. Então, entramos agora na questão do tempo. O tempo e a relatividade do tempo. Como nós sabemos que o tempo passou? Porque o relógio marcou. Que mais? Porque é noite. Porque era dia, agora é noite. Então o tempo passou. Que mais? Era verão, agora é primavera, daqui a pouco é outra estação, daqui a pouco é inverno, então vai mudando, fica frio, fica quente, fica isso, fica aquilo. Então eu percebo que o tempo está passando. Por quê? Porque nós estamos em locais parados, olhando os ciclos e vivendo os ciclos. Nós vemos nosso corpo envelhecer. Nós acompanhamos o envelhecimento do nosso corpo e sabemos, olha, já se passaram tantos anos, então o tempo é relativo aos ciclos, é relativo a quem observa algo e compara uma coisa com outra. Assim ele consegue definir que tempo está passando, ele agora só precisa medir o tempo. Nós medimos em horas, dias, semanas, meses, ano. Só que o tempo não existe. Só existe para nós, encarnados, presos à matéria, vivendo no mundo da matéria, livres da matéria. No mundo espiritual, essas referências desaparecem, todas elas. E o que existe para o Espírito? O infinito. Tempo infinito. Não existe mais a relação de tempo. Mas Deus quis que nós vivêssemos essa questão do tempo, porque é parte do
autopunição. Nós estamos nos punindo intimamente, mutuamente, porque constatamos que o tempo está passando, constatamos que estamos patinando, constatamos que estamos derrapando. Nada disso precisaria acontecer, mas acontece, faz parte, mas não precisa acontecer assim para sempre, principalmente agora que nós estamos no conhecimento dessa informação maravilhosa que está nos livros de Kardec. Mas não precisa mais ser assim. Já podemos pensar de forma diferente, já podemos buscar a forma diferente de fazer as coisas, e assim o tempo que não existe vai existir para nós enquanto encarnados, mas também podemos habitar outros mundos, mas é necessário se qualificar para isso. Então é só seguir basicamente o que nós já sabemos, que veio a revelação, aquela que Jesus prometeu: eu vos enviarei o Consolador prometido, e enviou. E agora vem o espaço. O espaço, ele não é subjetivo como o tempo. O espaço existe, e o espaço é infinito, mas existe, não é como o tempo, que é relativo. Não, o espaço é objetivo, ele existe, só que ele é infinito. Então, no livro de Gênesis, no item 6 do livro de Gênesis, Flammarion psicografou uma mensagem de Galileu Galilei, e ali Galileu, num trecho mais ou menos assim, explica o que é o espaço infinito. Ele fala: se nós nos deslocarmos na velocidade do relâmpago, veja, ele está se referindo a uma linguagem que pudesse ser usada em 1857, certo? 1858, 59, mais ou menos, quando começaram a compilar o livro de Gênesis. Então era o que podia. Então, se você se deslocar à velocidade do relâmpago, a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, se você caminhar nessa velocidade, depois de milênios e milênios e milênios, você teria percorrido um espaço muito pequeno do universo. Esse é o que disse Galileu Galilei. Galileu Galilei foi aquele italiano que viveu na época da Renascença, e ele investigou, bom, ele fazia tudo, mas ele investigou muito essa questão dos planetas e concluiu que não era o mundo não girava em torno do planeta Terra, ao contrário, que o planeta Terra girava em torno do Sol. A igreja pegou ele como herege, enquadrou ele como herege, e como ele era muito importante, muito famoso, deram prisão domiciliar para ele, não puseram ele na fogueira, só isso, mas deram prisão domiciliar, e ele amargou o resto da sua existência, mais uns 8 anos de vida, na casa dele. Morreu em 1538, parece. Não, 1638. Bem, enfim, ele é aquele que disse assim, quando o pessoal estava pedindo para ele se retratar, ele não se retratou. Ele ainda disse baixinho: eppure si move. Mesmo assim se move. Você dizer, mesmo assim a Terra gira em torno do Sol. Não importa o que vocês façam, não importa qual é o documento que vocês venham redigir, não importa. O fato é fato. Eppure si move. Esse foi o Galileu Galilei. Admiro muito. Então, veja, muitos séculos depois ele aparece, né, pela mediunidade de Flammarion, e deixa um texto explicando o espaço infinito. Agora, para encerrar, eu deixei um texto que eu gostaria de distribuir. Eu peço desculpa porque eu só tenho 25 cópias. Esse texto que está aqui é um resumo de que eu vou falar agora, que é a conexão entre o tempo, o espaço infinito e o perdão. Nós sabemos que somos filhos de Deus na condição de aprendizes, herdeiros deste universo, predestinados ao progresso, até alcançarmos o grau máximo de evolução de um espírito.
Isso nós já sabemos. O que mais nós sabemos? Sabemos que a nossa trajetória evolutiva, que nessa trajetória haveremos de estagiar nos vários estados da matéria para o desenvolvimento do princípio inteligente, até nos promovermos ao nível de espírito. Esse espírito com livre-arbítrio e consciência. O que mais? Sabemos que na etapa de espírito, partimos com a soma dos instintos acumulados, enraizados em nossa origem animal. Então os instintos estão lá, enraizados, porque nós temos em nós, vive o lado animal, e que haveremos de evoluir do animal para o espiritual, do átomo ao arcanjo. Essa é a nossa trajetória. Mas no início da nossa evolução predominam as atitudes egoísticas, e essas atitudes que nos serviram no processo de autopreservação e defesa, mas que a partir da consciência e do livre-arbítrio haveríamos de desenvolver o raciocínio, que é a inteligência racional, e os sentimentos dos sentimentos. Os sentimentos obedecem essa sequência. O primeiro sentimento é medo, o segundo sentimento é ira, e o terceiro é o amor. Nessa sequência: medo, ira e amor. Então, nós, dentro do nível evolutivo que pertencemos, temos situações de medo, situações de ira e situações de amor. Às vezes tudo no mesmo dia. Faz parte. Basta reconhecer que faz parte. E trabalha isso. Trabalhar com calma, com paciência. O medo é falta de fé. Ponto. Aí é falta de paciência. Aí você fala assim: mas eu tenho que ter paciência. Para pensar. A lentidão do nosso progresso. Nós progredimos de forma tão lenta como lesma. O nosso progresso é lento. E por que o nosso irmão aqui não poderia ter o mesmo privilégio de progredir lentamente? Se ele progredir lentamente, nós vamos ter paciência com ele. Se alguém sente que o nosso progresso é lento, ele tem que ter paciência para conosco. Então, se alguém tem paciência para conosco, por que eu não haveria de ter paciência para com o outro? Então, a paciência é um raciocínio que nasce da evolução. Nós temos que entender que a evolução é lenta. Se é lenta, não temos o direito da ira, mas a ira faz parte daquele passado animal. Então, não é para ter vergonha, mas é para saber, é para trabalhar nela. É nem o amor. Sabemos que já consumimos milhares de anos para atingirmos o atual nível de espírito imperfeito e qualificado para viver nesse planeta. Isso nós já sabemos. Sendo assim, o tempo, em sua relatividade subjetiva, porque ele é relativo, então ele passa a ser o nosso aliado. Ele é o nosso aliado. Mesmo sabendo que o tempo não existe, a noção de passagem do tempo serve ao espírito como forma de castigo, ao constatar que poderia ter evoluído mais do que evoluiu e, no entanto, derrapou na ilusão ou patinou no avanço em direção à luz. O espaço infinito serve para confirmar que a nossa trajetória evolutiva não se limita ao mundo material em que nos encontramos. Serve de alerta constante ao espírito previdente para que não se perca na ilusão da matéria ou das coisas do planeta Terra, porque tem muitas coisas pela frente, e de tal modo a não dar às coisas da matéria maior importância que às coisas do espírito. Finalmente, o perdão vem coroar os ensinamentos de Jesus no campo do amor e da renúncia. Essa renúncia que nós fazemos em benefício do indivíduo, nós, e do coletivo, todos. Essa renúncia que nós fazemos, muitas vezes nós fazemos,
E dessa renúncia é muito importante. Então, o perdão, na sua forma e substância, resume todo o progresso de um espírito, em qualquer etapa evolutiva, e o qualifica para servir a Deus em tarefas cada vez mais importantes e de maior responsabilidade. Eu peço desculpa, escorreguei 10 minutos no tempo regulamentar, mas cheguei ao final. Agradeço a atenção de todos, a educação de todos, o carinho, as boas vibrações, e agradeço ao convite, diretoria da casa, de poder estar aqui hoje, esta noite, e deixo aqui um abraço para todos e convido a todos, vamos fazer força juntos para dominarmos a fera e o animal que vive dentro de nós, para que ele se transforme em anjo, algo mais útil para a obra de Deus. Muito obrigado.